Lição 11. Os milagres de Eliseu. Você lembra que, querido professor, Eliseu fez um pedido ousado. Eu quero que eu tenha por herança a porção dobrada do teu espírito. Olha, esse era um conceito judaico de porção dobrada que era do primogênito. O primogênito tinha direito à porção dobrada. Mas não há como a gente fugir da realidade desse ministério estupendo, maravilhoso que foi o ministério do profeta Eliseu. Se você pegar os milagres de Elias e colocar num paralelo com o de Eliseu, Eliseu operou 2 vezes mais milagres do que Elias. Esse é um claro sinal evidente da porção dobrada. E esses milagres de Eliseu são maravilhosos, simples e espetaculares ao mesmo tempo. E deve ser a chamada a atenção para esse fato. Nessa revista, eu coloquei de uma forma didática para atender um princípio pedagógico, para que você tenha mais como transmitir essas lições. Eu agrupei esses milagres em 4 grupos, que está aí, são as divisões da nossa revista. Eu coloquei os primeiros como milagres de provisão. Você vai ver a multiplicação dos pães. Eram 100 discípulos dos profetas e havia apenas 20 pães. E aí é um milagre de multiplicação, que eu chamo milagre de provisão. E o outro milagre dentro desse grupo da provisão é a abundância de víveres, que Eliseu também profetizou e que aconteceu exatamente como ele profetizou. Se você também observou, a gente coloca um grupo como milagre de restituição, que é a ressurreição da filha, do filho da sunamita, e o machado que flutuou. Olha, a Bíblia toda, ela contém histórias maravilhosas, e de milagres, e de restituição, e existem vários exemplos. Até aquele homem da mão direita, que Lucas é detalhista, diz que a mão do homem era a mão direita, que estava na sinagoga, mirrada, e Jesus disse, vem para o meio. Quando ele se desloca para o meio, Jesus manda ele estender a mão, e a mão fica como a outra, é restituída a mão. Isso é importante. Eliseu, ele restitui o filho da sunamita, que havia morrido, e também faz o machado flutuar, o ferro, que é muito mais denso, ou na linguagem mais popular, muito mais pesado do que a água, ele flutua, mostrando aí o milagre da restituição. Eu até coloco aí algumas perguntas devocionais mais interessantes, que Eliseu pergunta, onde caiu? Que o milagre vai acontecer, mas precisa acontecer com pessoas que assumem onde estão, ou em que pé a situação está. Será se não existiu algum deslize, algum escorregão, alguma queda que nos afastou da provisão, nos afastou da restituição, e que Deus agora quer que a gente recupere? Isso é um ponto interessante você refletir com o aluno. Levanta essa questão, porque é uma questão interessante. A Bíblia é cheia de metáforas. Tem muitas metáforas interessantes. Não é que a gente vai criar e primar pelo princípio alegórico de interpretação. Não é isso. Mas a Bíblia tem metáforas interessantes que devem servir para nós como lição. Aí a gente fala da cura de Naamã e das águas de Jericó dentro do grupo Milagres de Restauração. Naamã foi restaurado, era um leproso. Era general, mas tinha um porém. E esse é o problema dos homens. Tem destaque, projeção, tem tudo, mas tem seus poréns. Quem não tem seus poréns? Você deve destacar isso também. Naamã era um general de guerra, mas porém era leproso. E superado o seu orgulho, atendendo à voz do profeta, que está simbolizado, como eu disse, numa metáfora, que é descer do cavalo.
A Bíblia diz, Naamã desceu do cavalo. É preciso descer. Me lembra a história de Abigail. Abigail, quando vai encontrar com Davi, eu vou encerrar com essa história. Nabal, seu esposo, desafiou Davi. Imagina só, um guerreiro como Davi, valente, treinado, capaz de vergar um arco de bronze. Ele diz no Salmo 18. Ele é afrontado por Nabal, e a mulher sabe da história, sabe que vai morrer todo mundo, que Davi diz assim, não vai ficar nem um homem do sexo masculino, que o hebraico traduz como urinador em pé, ou quem urina no pé de parede. Por isso que é a tradução sexo masculino. Davi diz, vou matar todo mundo do sexo masculino. E ela vai no jumento, e diz, quando vê Davi, desce do jumento. É preciso descer. Naamã desceu do cavalo, Abigail do jumento, e nós precisamos descer de quê? Você precisa descer de quê? Seu aluno, interaja com ele isso. Essa aula vai ser uma bênção. Eu acredito assim. Que Deus em Cristo te abençoe e você seja uma bênção e um abençoador nesta aula. Amém. CBAD, a editora da Escola Dominical.